Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: aprenda a usar bem a sua língua. E eu pergunto a você, qual a importância de termos uma língua bela? A mensagem de hoje está baseada no texto de Tiago, capítulo 3. Quero lembrar que a língua é que determinará se somos ou não pessoas belas. A língua é capaz de nos proporcionar alegrias continuamente. Tem poder para transformar uma pessoa sem graça em alguém verdadeiramente atraente. Pode curar feridas e mágoas e é capaz de acalmar os ânimos também. A língua dá esperança aos que estão desesperados e por meio dela podemos mostrar o caminho do Senhor aos perdidos. A Bíblia compara a língua ao leme de um navio, que, embora pequeníssimo, é capaz de controlar a direção de toda a embarcação. A língua possui a capacidade para fazer tanto o bem quanto o mal. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Disciplinar a língua não é tarefa tão fácil. Por exemplo, Deus deu ao profeta Isaías uma visão da magnífica santidade divina e depois santificou a língua dele. Isaías percebeu que os próprios lábios precisavam ser purificados e disse ele: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Capítulo 6, versículo 5, do livro de Isaías. Então, um dos serafins pegou uma brasa viva do altar e com ela tocou os lábios do profeta. Aquele ato foi um sinal de que Isaías havia sido perdoado e restaurado, e talvez tenha servido também para mostrar que o processo de purificação da língua implica dor. No versículo 7 de Isaías 6 está escrito: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente após este processo é que Isaías encontrou-se preparado para servir o Senhor e pôde afirmar: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Há duas verdades nesses versículos de Isaías 6, segunda parte do 8 e do 9. A primeira é que quando nos damos conta da santidade de Deus, percebemos o quanto a nossa língua necessita de purificação. E isso é coisa urgente. A segunda é que precisamos deixar que o Senhor limpe a nossa boca, para que sejamos aptos para servi-lo. Não podemos embelezar a língua com base apenas em nossa própria capacidade. Precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus, que transcende a força humana. A Bíblia não guarda silêncio sobre a arte de ficar calado. Provérbios 10, 19 diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O autor de Eclesiastes diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Capítulo 3, versículo 7. Também o Salmo 4 ensina que temos de consultar no travesseiro o coração e nos aquietarmos. Versículo 4. E na carta de Tiago lemos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Capítulo 1 da carta de Tiago, versículo 19. Mas nós sabemos que a tendência humana é fazer justamente ao contrário. Estamos sempre prontos para falar e somos tardios em ouvir. Precisamos de muito mais força muscular para conter a língua do que colocá-la para funcionar. E quando o assunto é fofoca, a língua é aquela que se cala. Poderíamos evitar muita confusão se moderássemos mais a língua. Tiago relaciona as palavras à ira. Ele diz que todos nós devemos ser tardios para falar e tardios para nos irarmos. O que magoa e fere as pessoas não é o fato de pensarem de forma diferente
umas das outras, e sim as palavras ditas precipitadamente, quando discutem tais diferenças. Além disso, quando falamos demais, irritamos os outros. É por isso que os falantes compulsivos têm dificuldades em cultivar relacionamentos. Em geral, aqueles que sabem ouvir são mais queridos do que os que soltam a língua desenfreadamente. Uma forma simples que temos em ajudar as pessoas é sendo bons ouvintes. Geralmente, aqueles que se sentem solitários e atribulados, que estão para tomar decisões ou que simplesmente necessitem de alguém que lhes dê atenção, gostam de poder conversar. Basta apenas que estejamos disponíveis para ouvir. Muitos dos nossos problemas poderiam ser solucionados ou, pelo menos, amenizados se tão somente aprendêssemos a ouvir. Por exemplo, Elias esperava que Deus lhe falasse no vento, no terremoto e mais tarde no fogo. No entanto, foi mediante um ciclo tranquilo e suave que o Senhor se revelou a ele. 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18. Se o profeta não houvesse se aquietado e escutado com bastante atenção, não teria ouvido a mensagem de Deus para ele e para o povo de Israel. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, diz o Senhor. Salmo 46, versículo 10. Cale-se toda a carne diante do Senhor, diz o profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 13. A oração deve ser um diálogo com Deus e não um monólogo. Assim como a boca, nossos ouvidos também devem participar da interação. Se pedimos ao Senhor que nos oriente, precisaremos estar bem atentos para podermos ouvi-lo. Uma das características da verdadeira espiritualidade é a expressão sincera da nossa gratidão ao Senhor. De acordo com Romanos 1, qual foi o grande pecado daqueles que se afastaram de Deus? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21. O texto ainda diz que, após terem se recusado a reconhecer a divindade do Criador, insultaram-no, fazendo imagens de aves, quadrúpedes e répteis para representá-lo. Depois, desonraram o próprio corpo, entregando-o à imoralidade. Mas o fato é que a raiz de tudo isso foi a negligência em dar graças ao Senhor. Os filhos de Deus, de maior destaque na Bíblia, foram indivíduos que souberam agradecer. O rei Davi, por exemplo, escreveu muitos salmos de gratidão a Deus. A maior parte das cartas de Paulo começa com uma frase de agradecimento ao Senhor. Além disso, o apóstolo também dirigiu palavras de apreço a pessoas específicas, como fez em relação a Priscila e Áquila e a Onesíforo. A maioria dos cristãos deve se lembrar da história registrada em Lucas 17, versículos 12 a 19, sobre os 10 leprosos que Jesus curou. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora, sem ao menos olhar para trás. Esses receberam apenas a bênção da cura física, mas o homem que expressou a sua gratidão foi duplamente abençoado. Além de obter a cura, pôde também conhecer aquele que era capaz de curar. Experimentou o poder restaurador e conheceu pessoalmente a fonte de onde tal poder emanava. Descobriu então que aquele que curava também era capaz de salvar. Assim, não apenas o seu corpo foi curado, mas também a sua alma. A gratidão está sempre ligada à comunicação e a um relacionamento pessoal, um vínculo de amizade. Ela revela o enorme valor que o relacionamento tem para nós. Da mesma forma, quando manifestamos gratidão a Deus, mostramos que temos uma relação pessoal com Ele. Por isso, é importante que a expressemos. Uma oração bonita não é aquela em que apenas apresentamos novas petições a Deus, e sim aquela que nos lembramos de agradecer-lhe por bênçãos já recebidas.
Quando pedimos que o Senhor nos abençoe, devemos também ser gratos por aquilo que Ele já nos deu. Provérbios 31 descreve uma mulher que teve a felicidade de ser reconhecida. Os versículos 28 e 29 dizem: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A família dessa mulher tinha o hábito de expressar gratidão e reconhecimento. A língua agradecida funciona como um elo de amor em todos os relacionamentos, especialmente os familiares. Nós encontramos aquilo que procuramos, seja o bem ou o mal. Aquele que é grato saberá apreciar a simpatia do vizinho, em vez de ficar reclamando do cachorro dele que late sem parar. Saberá valorizar a verdade expressa na pregação da palavra de Deus, em vez de olhar para os outros, por exemplo. Aqueles que reconhecem o valor do amor de Cristo que o levou a se entregar por nós, saiba que terá em Jesus um modelo de comportamento. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento agradecemos em primeiro lugar ao Senhor, que até aqui nos ajudou, que tem cuidado de nós, que tem visto a nossa dificuldade, que tem visto os nossos problemas, mas que o Senhor está pronto para nos ouvir, para intervir, para salvar, para curar, para libertar, para enviar a provisão. Porque Tu és Deus, para Ti não há nada demasiadamente difícil. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E nesse dia de hoje quero Te pedir, Pai, que o Senhor vá em conta dos que são doentes. Entra com a providência, com a cura, libertando essa pessoa dessa enfermidade. O Senhor também vai em conta daqueles que estão passando por necessidades. Envia-lhes a provisão. E entra nessa casa, nessa família, colocando a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente, que o amor do Senhor seja derramado nesse lar e nessa casa. É o que lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.